mais um vídeo aqui no canal. Terça-feira vamos seguir falando de boas empresas. Nós temos mais resultados trimestrais, tem mais dividendos, Datacom, algumas empresas que vocês têm me pedido para trazer projeções, comentários, informações. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ative as notificações. Bom, e vamos lá então, começando aqui falando das empresas, eu destaco aqui rapidamente a Taesa, é uma ação que vocês me perguntam demais sobre ela, né? Talvez é a mais perguntada aí que vocês me mandam questões. É uma ótima empresa, tá? Mas, né, tem toda aquela questão que nós já falamos aqui, né? O mercado, no momento, ele não quer, né, entre aspas, pelo menos por enquanto. E aí alguns de vocês aí me pediram para mostrar de novo aquela questão do aluguel de ações aí da empresa, né? Então vejam que esses aluguéis voltaram a subir bastante, inclusive, né? Ultrapassou aí 1,4 bilhão. Então, o aluguel de ações, né, ele serve também para o tomador, no caso, né, operar vendido, tá, pessoal? Então, operar vendido é apostar na queda do ativo, literalmente, tá? E a Taesa tem sido alvo aí de muitos aluguéis. Se a gente pegar aqui, né, desde o início do ano, esse pico aqui você deve se lembrar quando foi, lá em abril, né, foi quando saiu aquela notícia do follow-on, né, você deve lembrar disso. Foi uma ocasião que os vendidos, eles nadaram de braçada aí, literalmente. Então veja que novamente, né, o saldo em aberto aí de aluguéis bateu aquele pico lá de abril. Então certamente a Taesa segue aí entre as ações mais shorteadas na bolsa, digamos assim, e esse alto volume de aluguéis aí sinaliza isso. Então pode ser que tenhamos mais quedas aí pela frente por causa da pressão vendedora. É claro que, atenção, tá? Isso aqui não é nenhuma certeza, tá, pessoal? O mercado ele pode virar da noite para o dia, do dia para a noite, enfim, e pode dar ruim aí para os vendidos, né? Então, se você quer pegar essa onda aí de vendedores em qualquer ação que seja, sempre tome cuidado, porque a operação vendida, ela pode sim ocasionar perca aí do seu capital em mais de 100%. Mas voltando aqui no assunto, né, para quem olha o longo prazo, as quedas de ações aí de boas empresas são sempre muito bem-vindas, tá? Vocês me perguntam muito aí de Taesa, então eu lembro, né, que tem vídeo aqui no canal atualizado aí da Taesa, um mês atrás ainda, onde eu falei o que está acontecendo com a empresa, calculei preço teto, falei um pouco aí do racional por trás da empresa. Então acessa aí caso você ainda não tenha assistido, até mesmo para a gente não ficar muito repetitivo aqui no canal. Vamos seguindo com mais empresas. Eu quero comentar aqui também uma empresa que vocês têm me pedido para trazer sempre, né, a Caixa Seguridade, bastante solicitada aqui no canal também, inclusive, e eu gostaria até de saber a sua opinião, se você investe nessa empresa ou qual seguradora aí que você tem na carteira atualmente. Me conta aí nos comentários, mas vamos lá, né? A empresa divulgou resultado essa semana, vamos dar uma olhada aqui nos principais números. Nós tivemos aí receita operacional crescendo mais de 22%, o lucro líquido foi de 822 milhões, um crescimento de mais de 20% na comparação anual, e o ROI da empresa, né, retorno sobre patrimônio líquido, atingindo aí 55,4%, crescendo mais de 9 pontos percentuais. Então, no geral aqui, né, para a Caixa de Seguridade, acho que a empresa segue melhorando os seus resultados. E para quem me perguntou aí sobre dividendos e se vale a pena comprar as ações da empresa nesse preço atual, vamos lá. As projeções aqui de dividendos, tá? Olhando aqui na ferramenta do Status Invest, são de crescimento. Então, nas cotações atuais, aí, né, na casa de 10 ou 11 reais, seria a estimativa aí para o yield da empresa. Então eu acho o seguinte, que para quem está buscando upside nas ações, para quem está buscando valorização da ação, acho que já pode talvez estar um pouco esticado. Mas para quem olha dividendos, o racional ele é um pouco diferente, tá? Se a gente fizer uma média aqui, né, desses dividendos, tanto projetados junto aí com os que já foram pagos, né, como a empresa não tem um histórico ainda, porque é recente aí o IPO, a gente tem mais ou menos aí uns 9,5% em dividend yield. Ou seja, é muito possível aí que a gente tenha esse dividend yield pensando daqui para frente, num período de um ano, porque basta a gente olhar o lucro da empresa, né? Isso aqui é o que a gente tem de fato para avaliar. Se o lucro está subindo, como a gente está vendo aqui, sugere um bom dividendo lá na frente. Se a gente olhar no semestre, a gente vê que é um lucro de 1,6 bilhão. Se a gente pensar que a empresa pode distribuir 90% desse valor em dividendos, né, que é o payout da empresa que ela tem praticado aí desde 2020, então seria aí mais ou menos, né, a grosso modo, cerca de 1,4 bi distribuídos.
talvez um pouquinho mais inclusive, né? Então, dividindo aí pelo número de ações da empresa, ela tem possibilidade sim de anunciar um dividendo aí perto aí dos valores que foram anunciados da última vez. Isso aqui, lembrando pessoal, é apenas um racional que eu estou trazendo aqui para quem perguntou, baseado nos indícios, fundamentado aí pelos números reais da empresa, tá? Isso não é certeza, isso obviamente é um critério da empresa, né, em pagar ou não pagar, quanto que ela vai distribuir ou não, isso aí ninguém sabe, só vamos saber na hora que ela anunciar. Mas se a Datacom ficar para novembro, né, conforme o histórico aí, o dividendo anunciado vai pegar aí o primeiro semestre, que é esse 1,6 bi de lucro que a gente está vendo aí. Então, para quem comprou agora, nesses preços, está preocupado, né, se pegou caro, se de fato a gente tiver um yield de 9%, não foi mau negócio na minha opinião, tá? É um ótimo yield que tem tudo aí para acontecer. Lembrando que é só a minha opinião, tá? Não é nenhuma recomendação. Acho que você tem que aprender, né, a avaliar as empresas que você investe, você mesmo fazer sua análise, entender os números das empresas. Inclusive, eu tenho um conteúdo, tá, 100% fundamentalista, onde eu mostro passo a passo para quem quer aprender, né, a investir em ações focado no resultado das empresas. Eu sempre deixo o link aí na descrição, tá? Acesse aí para você dar uma olhada. Mas dito isso, vamos aqui falando de Itaúsa. A empresa também divulgou resultado e dividendos. Vamos começar aqui pelos dividendos. Na verdade, ela anunciou juros sobre capital próprio, né? Segundo a empresa, proventos a pagar no dia 2/10/2023. São esses aí na tela para vocês. Então aí atenção com a Datacom. Algumas já foram, outras ainda aberto aí para vocês. E junto ao comunicado, né, a empresa anunciou também o aumento de capital. E em relação a isso, o preço será de R$ 6,50 por ação. Então é um belo desconto. As ações estão hoje na casa aí dos R$ 9,00, né, um pouquinho acima, mas é uma subscrição bem pequena, né? A proporção é de 1,3% mais alguma coisa aí. Se você for participar, a Datacom é até o dia 17 agora, e o período aí para você exercer o direito é do dia 24/8 até o dia 22/9. E já passando aqui para os resultados da empresa, a Itaúsa reportou um lucro recorrente, né, de 3,4 bilhões, crescimento de 14% na comparação anual, sem muita surpresa, né, porque quem puxa aí a fila do resultado da Itaúsa é o Banco Itaú, e ele foi o principal responsável pelo resultado da empresa, conforme nós já havíamos visto o resultado trimestral do banco. Porém, a gente tem que destacar aqui também as empresas investidas, né? Elas vêm evoluindo, destaque aí para a Egea Saneamento, né, que foi um bom investimento da empresa, aí, na minha opinião, vem crescendo o lucro. A CCR também já vem aparecendo aí os resultados no balanço, assim como as outras empresas aí que são mais antigas no portfólio, que continuam também com seus lucros se mantendo, como por exemplo a Dexco, a Copa Energia e a NTS. E aí nesse trimestre teve também aí o incremento, digamos assim, da venda aí de mais uma leva de ações aí da XP, conforme já é conhecido do mercado. E no geral, resultados aí da Itaúsa acho que vieram bons, muito por conta do bom resultado do Banco Itaú, que foi divulgado já anteriormente. E ainda em relação à Itaúsa, para quem sonha aí com a volta dos bons dividendos, existe, né, a possibilidade de melhora a partir aí de 2024 em diante, tendo em vista, né, que a empresa tem setores perenes aí no seu portfólio de investimentos que podem entregar resultados melhores à frente, e a empresa pode melhorar aí o seu payout. As estimativas são para melhores dividendos. E os próximos dividendos que devem ser anunciados ficam aí para o final do ano, né, novembro e dezembro, para mais Datacom aí de Itaúsa, conforme o histórico aí na tela para vocês. Vamos passar aqui para mais um destaque aí de empresas, agora falando rapidamente da Cosan. Mais uma holding aqui, né, também reportando seus números. A empresa saiu do prejuízo aí, se comparado ao mesmo período do ano passado. O lucro foi de 145 milhões. A maioria aí das empresas investidas reportaram crescimento, com exceção aí da Raízen, que teve queda nas receitas, né, acabou atrapalhando um pouquinho os números consolidados da Cosan, mas o EBITDA aí da empresa continua em evolução e contribuindo aí para redução de alavancagem na comparação anual. É uma empresa que pode ir muito mais longe, deu uma derrapada em trimestres passados, mas o mercado segue bastante confiante aí no crescimento da empresa junto às investidas. E voltando aqui no setor financeiro, né, e ainda falando de resultados, o Banrisul também divulgou aí o seu segundo trimestre de 2023. As ações abriram em forte queda hoje, inclusive. Certamente, né, o mercado não gostou do resultado, apesar que a carteira de crédito aí do banco segue crescendo,
com o banco expandindo aí a parte da carteira rural, né? Mas infelizmente a parte de qualidade do crédito não tem dado folga aí para o banco, os índices de inadimplência seguem subindo e aí a gente tem, né, as despesas com provisões impactando o resultado, infelizmente. A margem financeira até ajudou aí, né, mas não foi suficiente para o banco encantar com um bom resultado nesse trimestre. Veio estagnado em linha com o mesmo período do ano anterior, reportando 226,5 milhões. O ROI do banco também foi de queda na comparação anual. Aqui é mais um case onde o investidor vai ter que olhar daqui para frente, né, trimestre pós trimestre, e aí você consegue ver uma retomada, né, tímida, olhando aí comparado com o primeiro trimestre de 2023, mas já é alguma coisa. E se a gente olhar estimativas aqui na ferramenta do Status Invest, o consenso de mercado projeta um crescimento ainda abaixo da média. E para quem está esperando aí dividendos do Banrisul, ele tem pago trimestral, como a gente já sabe, né, e já tem data aí para anúncio, que será no dia 8 do mês que vem, né? Dia 8/9, referente ao terceiro trimestre. Se o lucro vier, então, em linha aí, né, com o segundo trimestre, nós poderemos ter aí talvez mais uns 30, 35 centavos por ação em dividendos anunciados aí pelo Banrisul. Vamos aguardar. E no geral, né, a Bolsa de Valores tem operado em queda aí nos últimos pregões, depois de uma sequência de alta. Muita gente preocupada aí, né, com essa sequência de queda, mas para quem perguntou, acho que não é nada demais. As notícias são mais positivas atualmente do que negativas. Aqui, olhando para o nosso mercado, acho que a atenção, né, fica mais para o cenário externo, que tem gerado um pouco de preocupação em relação à retomada econômica, e como eu já falei aqui, né, isso afeta o nosso mercado também diretamente. A queda de hoje, né, da nossa bolsa, acho que só não foi maior porque o mercado gostou da notícia de reajuste de preço da Petrobras. Isso vai afastando aí o medo de ingerência, digamos assim, né? A empresa reajusta aí o preço, porque no patamar atual do petróleo já sinalizava uma insustentabilidade, né? Era insustentável com uma defasagem de preço, e para a empresa pagar essa conta a coisa ia se complicar. Então o mercado e os acionistas, né, não querem isso, obviamente, nem faz sentido, e aí recebem bem a notícia, né, pelo menos na abertura do mercado, as cotações da empresa subindo cerca de 3%. O investidor de dividendos aí da Petrobras continua a respirar mais tranquilo, até porque o reajuste garante aí maior lucro e maiores dividendos consequentemente. Então, pessoal, hoje era isso, né, que eu queria comentar com vocês rapidamente. Se você ficou comigo até aqui, um abraço, bons estudos e a gente se fala no próximo vídeo. Até lá!